Arro, pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para mais uma live. Faz um tempinho que eu não faço live, desde aí do último resumão astrológico da semana. E tô fazendo num horário que não é do meu melhor horário, né? Já são 19 horas e esse horário eu já estou desligando os motores. Por isso que eu vou pingar uma gotinha aqui do hortelã-pimenta para dar aquela acordada enquanto a galera vai chegando, né? Carol, boa noite, porque hoje o papo é importante. Hoje o assunto vai render. Eu vou sentir aqui um pouco o aroma. Quem for chegando, vai mandando os coraçõezinhos, vai compartilhando, clica no aviãozinho, manda para alguém aí que você acha que pode se interessar por essa nossa conversa, enquanto eu vou inspirando. Óleo essencial de hortelã-pimenta. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Jane e Arro. Sejam bem-vindos. Pessoal, uma pena que vocês não podem sentir o cheiro. A tecnologia ainda não chegou nesse momento onde a gente pode transferir, né, o cheiro pela live, né? Mas sintam que é o aroma de hortelã-pimenta maravilhoso. A Sullivan já entrou aqui porque ela vai participar comigo. Entrando aqui, a gente vai trocando. Vamos ver se deu. Aê! Aê! Nossa, fez um barulhinho, né? Quando entrou. É, fez um barulho de tocar alguma coisa, né? Tipo tocar um telefone aí. É bem interessante, né? É, a Tatiana falou, mostrou agora para mim, mostrou agora a live, mostrou que ela entrou, não sei, né? Assim, Hum. realmente o algoritmo ele tem um delay aí, às vezes eu começo a live e a pessoa vai receber o aviso lá no meio da live, né? Por isso que eu sempre É. recomendo a pessoa interagir com o conteúdo, porque se você não interage, o algoritmo não mostra mesmo, né, a live, ó lá. E também colocar para receber notificação, porque aí sai um pouco da coisa do algoritmo. E também entrar no canal do Telegram, porque lá eu avisei 5 minutos atrás, eu falei, estou entrando ao vivo para a gente falar. E pessoal, vamos manter essa live numa energia. Eu, como vocês sabem, eu acordo muito cedo, eu acordo à noite ainda. Então eu acordo entre 3h30, 4 horas no máximo. E esse horário eu já estou assim, tipo, na higiene do sono, né? Mas estou aqui, porque era o horário que a Sullivan podia também, para a gente poder falar sobre esse dia, que é importante, né? Esse dia 12/12. Estamos aí, né? Na iminência da mudança do ano. E, assim, pelos meus estudos aqui, vai ser uma mudança muito, muito interessante. Então, nesses últimos dias, eu estou mergulhado aqui, né, em tudo que eu posso trazer de bom aí para vocês do ano de 2026 e dessa transição, né, do ano de 2020 para 2026. E a gente vai conversar um pouquinho na live de hoje. Então, vamos dando os coraçõezinhos para manter a energia acesa, né, enquanto eu vou usando o hortelã-pimenta aqui também, para eu não ficar dormindo aqui, porque daqui a pouco, né, eu já deveria estar desligando os motores. A Sullivan vai falar bastante aqui também, para a gente poder trocar uma ideia. E manda o aviãozinho aí para quem você acha que possa gostar. Deixar a Sullivan falar um pouquinho, vou sentir mais o aroma do hortelã-pimenta aqui. Hoje é um dia importante, né? Quando a gente tem essa repetição numérica, assim, os números eles têm é, cada um tem o seu significado, né? Cada mês ali é um portal que se abre dentro daquela proposta do ano, né? E o portal, gente, 12/12 é a última repetição numérica do mês do ano de 2025. O 12 ele nos remete aos 12 meses, 12 arquétipos do zodíaco, aos 12 discípulos, né, as 12 casas astrológicas. Os 12 tons da escala cromática sutil. Então, a gente tem um significado já arquetípico, né, a respeito do número 12. E claro que por ser dezembro, por estar terminando o ano, a gente está falando de um ciclo que se encerra. A gente está se despedindo de coisas, de ciclos que a gente entende que já não fazem mais sentido a gente seguir em alguns deles. O que de repente na sua vida hoje não faz mais tanto sentido? O que de repente você deve deixar para trás? Do que você tem que se despedir? E aí é uma determinação, porque às vezes a gente pode continuar nos ciclos, mesmo não fazendo mais sentido, a gente pode continuar nos padrões, mesmo não fazendo mais sentido. Mas é chegado o momento da gente se despedir. Às vezes é um padrão familiar, né, ancestral, às vezes é um padrão que vem de uma memória lá da primeira infância. A Tatiana tá falando que encerrou o ciclo em outubro, se separou. Caraca, Tati, exato. E aí, por exemplo, agora vem o luto pós-término, que por mais que você esteja bem resolvida com isso, é entender, por exemplo, dentro desse luto pós-término, o que você aprendeu, quais os padrões que você repetiu nessa relação, em outras relações, que você repetiu do seu sistema familiar e que você já entende que não faz mais sentido. Né? Então, o que de repente mexeu no seu mundo
através dessa separação, né? Foi um livramento, olha só. E geralmente né? Geralmente, na verdade, são os aprendizados, né? Quando a gente encerra um ciclo, sempre são livramentos, né? Sempre é um momento, pô, acabou o karma, né? Chega, agora é vida que segue. Então, a gente quer trazer hoje para vocês, né, esse entendimento desse ciclo que se encerra. E vamos falar também do workshop do dia 21. Quem aqui já está sabendo do workshop? Quem aqui já se inscreveu no workshop do dia 21? Né, que o Amir e eu, a gente está formando com muito carinho, né, um dia inteiro aí para a gente internalizar, para a gente trabalhar aspectos que ficaram em 2025 e como vamos entrar em 2026, que vem com muita coisa. 2026 é um ano que não é só falado por nós, mas por muita gente aí da espiritualidade. É um ano que realmente vai trazer para a gente ensinamentos muito fortes. Então a gente tem que estar, é importante que a gente esteja preparado emocionalmente, fisicamente, enfim, para esse ano. Não é isso, Amir? E olha só que interessante. Por isso que eu gosto quem participa ao vivo, porque ajuda a criar live, né? Então a Tatiana falou de separação, não sei se todo mundo está sabendo, mas Vênus vai retrogradar em 2026. Ah, meu Então Deus. a nossa querida Vênus vai retrogradar de Escorpião para Libra. Tá? Então, quem conhece aí o seu mapa já veja onde Vênus vai retrogradar, quais são os pontos que vão ser pegos. E por que é interessante? Vênus não retrograda todo ano. Né? Não é todo ano que Vênus volta para trás, mas em 2026 ela vai retrogradar e vai fazer o quê? Retrogradar em Escorpião. Então, transformações profundas, revisões profundas. E também, a Sullivan estava falando aqui da coisa do 12/12, né? Porque estamos no último mês do ano calendário, obviamente, a gente sabe que astrologicamente vai ter aí, né, o transbordo até o Sol entrar em Áries para realmente inaugurar o ano de 2026, mas para a gente, psicologicamente, para o grupo, o ano acaba agora em 2000 e dezembro, né? 12/12, Uhum. então, é o último dia repetido, né? A última numeração repetida. O 12 realmente vai falar muito de vários arquétipos, inclusive do próprio zodíaco, né? Os 12 signos, as 12 casas e assim por diante. E, não coincidentemente, mas é como né? Estamos na última lua minguante do ano também. Né? Então, para quem ouve, se você não ouve, se você está aqui, você não sabe, todo dia eu mando uma reflexão astrológica. Né? O astral do dia vai para o Telegram ou para o Spotify, vai para os dois caminhos ali. É só áudio para você ouvir. E todo dia, né, eu falo o que está acontecendo. Então, essa semana se iniciou a lua minguante no signo de Virgem. Olha o convite à limpeza aí. Né? Então, última lua minguante do ano, limpeza de hábitos, padrões, né? Muita coisa relacionada à saúde. Pessoal, saúde está muito importante. Né? O que implica a Vênus retrogradando. Então, todo planeta, quando retrograda, ele convida a gente a revisar os assuntos daquele planeta. No caso de Vênus, revisar assuntos de relacionamento, de dinheiro, nos signos de Escorpião, né, que fala sobre talvez algumas perdas, renascimento, volta para Libra, né, que foca mais ainda em relacionamento. Então, assim, primeiro, né, relacionamentos que não estiverem legal vão dar aquela balançada, relacionamentos que estão bom podem revisar ali para melhorar, né, e também depende, claro, né, do mapa de cada um, aonde a Vênus está passando, se ela vai tocar planetas, que área da vida que ela está revisando, mas a Vênus retrogradando é aquele convite a revisar assuntos venusianos, principalmente relacionamento, dinheiro, crenças, autoestima. Não seria um bom momento no período da Vênus retrógrada para fazer coisas estéticas, né? Dá para seguir bem pelo podcast, essa que é a ideia, né? Então todo dia eu estou lá mandando, inclusive sábado e domingo eu não paro, né? Estou todo dia mandando ali a reflexão. E aí esse podcast não, né? Esse workshop que a gente vai fazer juntos, inclusive, né? Então a ideia é que a Sullivan traga também o conhecimento dela, traga também várias coisas que ela vai falando e meditações, né? Para ajudar a gente a sintonizar a energia, porque o que me deu a ideia de fazer esse workshop e ela também, né? Junto a gente fazer esse, esse momento, né? Esse último evento, na verdade a gente vai fazer esse evento juntos, agora em 2026 e para 2026, quer dizer, em 2025, mas para 2026 a gente quer fazer bastante coisa juntos, inclusive movimentando aqui. Né? Então a gente tem falado bastante de, né, trazer as pessoas para cá, né, fazer eventos, inclusive envolvendo veganismo. Né? Então as pessoas têm que despertar para isso, né? Não tem jeito. Quiron vai entrar em touro, né, no ano que vem, então vai começar a trazer a ferida, né, da questão do planeta, da questão da Mãe Terra. Então, assim, isso vai ter que vir à tona. Então, aqui eu vou dar. Esse workshop ele está projetado para ser o domingo inteiro. Tá? Então, a gente vai ter a primeira parte domingo de manhã, a segunda parte domingo à tarde, vai ser ao vivo no Zoom.
tá? Não vai ser Instagram, não vai ser YouTube, vai ser Zoom, onde vai estar todo mundo ali na mesma sala, né? E a gente vai fazer então esse domingo inteiro. Claro que a gente sabe que não é todo mundo que vai poder estar ao vivo ali no dia, né? Vai ser no dia 21. Então, claro que ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois para quem, né, entrou no nosso workshop. Então, quem puder estar ao vivo, maravilhoso. Esteja com a gente ali no domingo para a gente poder fazer esse dia inteiro de conhecimento. Quem não puder estar ao vivo, já se cadastra ali, já pega ali, tem a página bonitinha depois para vocês verem, para assim que ser feito o workshop, vai ser gerada a gravação, a gente vai disponibilizar depois para todo mundo poder assistir. Inclusive, quem sabe poder assistir, reassistir novamente, né? Por quê? Eu vou passar rapidamente, né? E aí, quando você quiser falar, levanta a mão, tá? Senão eu vou falando aqui, mas é legal que você traga coisas também. Basicamente, 2026 é um ano muito importante. Tá? Então, quem acompanha a astrologia deve estar sabendo, deve estar ouvindo aí por vários outros astrólogos também falando, mas 2026 a gente tem um evento, né, que vai ocorrer que ele é raríssimo, ele é muito, muito raro. Então não é uma coisa que acontece nem dentro de uma dezena de anos. Por quê? A gente vai ter o planeta Netuno, que tem um ciclo de 164 anos, a gente nem vive o ciclo dele inteiro. Né? É. Quem vive? Países, né? Tem países que, obviamente, tem, porque vai ficando ali ao longo do tempo. Mas uma pessoa não vive um ciclo de Netuno. Ou seja, o Netuno vai entrar num signo que ninguém aqui viveu. Né? Ninguém que está vivo aqui hoje experimentou esse Netuno. Até aí tudo bem, né? É um ciclo de 164 anos aí que tem essa renovação. Mas não é só uma troca de signo, é uma volta inteira no zodíaco que Netuno fez, porque ele está saindo de Peixes para entrar em Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ah, como se não bastasse, no mesmo ano, 2026, quem vai fazer isso também? Saturno. Né? Então, o Senhor do Karma, o planeta que traz as cobranças, o planeta que traz ali, né, alguns desafios para a gente, ele também está terminando o ciclo dele do zodíaco, que já é um pouco mais rápido, né, uns 30 anos ali, e vai entrar em Áries também. Né? Agora, qual que é a coisa muito rara que está acontecendo? Saturno e Netuno vão se encontrar, vão fazer uma conjunção, que é o aspecto mais poderoso, no grau zero de Áries, que é o primeiro grau. Então, assim, que eles se encontram periodicamente, eles se encontram. Mas isso acontecer no primeiro grau do primeiro signo, então assim, isso já é muito raro. E traz um simbolismo muito forte, aqui a Dani colocou, né? Ano um também vai ser o ano um da numerologia, né? Então a Tá. gente tem aí vários simbolismos, e esse aqui eu acho que é muito forte. Saturno e Netuno, dois planetões ali, fazendo uma conjunção no primeiro grau de Áries. Mas como se não bastasse, a gente vai ter também os outros dois grandões que estão também no início de outros signos. Então o Plutão está no início de Aquário ainda. Né? E Urano vai inaugurar a sua entrada definitiva em Gêmeos. Então a gente vai ter vários planetas se arrastando para o início de signos. Então isso fala muito da gente poder fazer, por isso que estão se falando aí, né, a gente está chamando de grande reset, né, que aí é um Exato. nome que faz as pessoas já olharem o que vai ser. Mas é um ano que é muito bom para recomeço. E fora isso, a gente vai ter então, né, pelo 2026, arquetipicamente, está ligado ao arcano a Roda da Fortuna no tarô. E a Roda da Fortuna é o arcano que traz a mudança. Né? Então, assim, eu acho que 2026 é especialmente bem-vindo, especialmente, né, esperado aí para quem não está muito legal. Né? Para quem ainda não está muito legal, quer melhorar, porque é como se fosse a roda da fortuna girando. Né? Então, se Uau. você está ali na baixa, a roda, e você está fazendo o seu trabalho, a roda tende a, né, levar para cima. E aí a gente tem também, né, se a gente pegar e diminuir ainda mais esse 10 da roda da fortuna, a gente vai para o arcano um, que é o mago. Né? Então é um ano que o próprio mago fala de início também. E esse início que tem que depender do quê? De você. Né? De você ter ali o seu domínio. Aí a gente volta para o Áries. O Áries é um signo pioneiro, é um signo que tem que acreditar em si mesmo e assim por diante. Então, é muita coisa acontecendo. Esses planetões, eles estão formando um aspecto de poder no céu, né, chamado aí de um diamante ou pipa, né, cada um chama de. Eu gosto de chamar de diamante porque mostra justamente o valor desse aspecto, a lapidação que vai sendo feita. Então a gente tem esse diamante formado no céu, ou seja, é como se todo o astral, todo o momento que a gente está vivendo está ajudando. Né? Então, quem se colocar nesse fluxo, né, que a gente fala, no tal, né, na energia, na natureza, é como se fosse subir nessa roda, né, pudesse melhorar.
Então é um ano que é muito, muito interessante. Sem contar que a gente tem uma coisa muito legal também. Não sei se todo mundo já ouviu falar, quem é mais ligado à astrologia certamente, mas tem um astrólogo famoso francês, né, chamado André Barbeau, e ele ficou muito falado, assim, ele tem um grande conhecimento, ele tem livros aí que ele escreveu, né, poucos, infelizmente, traduzidos, né, então a maioria está ali em francês mesmo, eu não sei ler francês, eu gostaria de saber, mas tem alguns, né, que foram traduzidos para o inglês, para o português, mas tem um estudo dele, que não é só dele, né, ele pegou também estudo de outros astrólogos anteriores, que forma um gráfico que vai mostrando o ciclo dos planetas. Aliás, para quem tiver, deve estar ainda, né, naquela plataforma chamada Aquarius. Né? Então, tem ali uma série inteira, que é do Richard Tarnas, que é outro astrólogo famoso, esse está vivo ainda, né? Esse é contemporâneo, e ele também estuda essa coisa dos ciclos, ele vai estudando ali Urano, Plutão, os ciclos que eles vão fazendo, e ele vai descrevendo ali na série, é muito legal, porque vai falando de astrologia e mostrando a história, astrologia e história, e vai mostrando as coisas acontecendo. Mas basicamente o André Barbeau ele tem um gráfico que vai mostrando o relacionamento desses planetas. E por que o André Barbeau ficou tão famoso? Porque, obviamente, né, na astrologia a gente não tem evidência, não é uma coisa de você, né, enxergar exatamente, ó, estou vendo aqui que vai acontecer tal coisa. Mas a astrologia vê padrões, a astrologia vê ciclos acontecendo. E lá atrás, bem lá atrás, ele apontava para um ano que ia ser extremamente desafiador para a humanidade, né? Ia ser realmente muito complicado. Obviamente, eu não lembro se ele chegou a falar possível pandemia, mas se falou que ia ser muito desafiador. Por quê? Porque se olhar o gráfico que eu vou mostrar no workshop, então quem tiver no workshop vai ver bonitinho ali, o gráfico às vezes fica, você olha visualmente aquilo e você fala, putz, entendi, né? Esse gráfico ele estava indo numa queda, como se a humanidade estivesse indo, ó, ladeira abaixo. E chegou no fundo do poço, exatamente aonde, naquele período que não vamos nem falar o nome, né? Aquele período que todo mundo conheceu, que todo mundo ficou preso, aquela coisa toda. Né? Então ali era o fundo do gráfico que o André Barbeau estava desenhando. Por quê? Porque é o estudo dos planetas que mostrava que aquele período ia ser dessa forma. E aí, queira ou não, a gente ainda está se levantando. Então, imagina que tomamos um tombo, né, e muita gente, claro que algumas pessoas até se deram bem, tudo bem, né, sempre tem essa coisa, mas a maioria das pessoas sofreu bastante, né, seja por questão mesmo de perder pessoas, de perder emprego, dinheiro, saúde mental. Imagina, a saúde mental da humanidade já estava toda ferrada. Aconteceu isso, né, É. piorou pra caramba. Então, a gente ainda está meio que. Imagina que você tomou aquele tombo, né? E está meio que ali no chão ainda, né? Limpando ali a roupa, mas já se levantando. Então 2025 foi meio que esse ensaio do tipo, deixa eu colocar a mão no chão aqui para me levantar, mas 2026 vai ser como se fosse um salto, que vai continuar, né? Até ali perto de 2028, 2030, né? Que vai ter o pico disso. Então o que a gente fizer em 2026, que já vai ter uma força maior, ou seja, 2025 deu esse ensaio, né? Porque os planetas todos eles mudaram de signo, né? Então já tivemos a entrada de Netuno em Áries, Saturno em Áries, mas eles voltaram, todos eles entraram e voltaram. Né? Então foi só uma coisa do tipo assim, vamos lá, mas voltaram ainda para revisar as questões. Então 2026, isso inaugura totalmente, essa mudança, esse novo tempo, esse novo ciclo inaugura totalmente. E aí, novamente, né? Quem se sintonizar com essa energia, quem fizer o melhor aí, é como se recebesse esse impulso para levantar do chão, sacudir a poeira e sair em busca ali do crescimento. Né? E o que é Levanta, interessante. sacode a poeira, dá volta por cima. Você só faltou, volta por cima. Então, o que é interessante também no gráfico é que, pelo menos, claro, né, a gente sabe que se a humanidade não melhorar, muita coisa complicada tende a acontecer. Isso é um ponto que, mas pelo menos pelo gráfico, não tem uma queda tão forte. Pelo menos acho que vai ter uma outra forte em 2080. Não sei se estarei vivo aqui, né? Mas 2080 tem uma outra, né, um outro fundo de gráfico aí. Mas pelo menos por enquanto, até 2028, 2029, a gente está numa subida. E 2026 vai ser um ano chave para isso. Né? Então, e aí, como que a gente pode fazer? A gente tem que ter esse conhecimento e poder aproveitar. Né? Sintonizar a nossa energia também. Quer falar? Pode falar. Sim. Faz um tempinho já. Não, eu ia falar o seguinte, aproveitando, né? Então, assim, a ideia da gente fazer tanto a live hoje, né? Porque é muito simbólico o dia de hoje como portal, né? Que convida a gente para esse novo olhar
para essa finalização de ciclos. Inclusive, é um momento que, né, falaram aqui de luto, né, é um momento muito bom, uma data muito boa para elaboração de luto, né. Então, somando isso ao fato de ano que vem a gente está sendo convidado a rever uma série de coisas e a grandes mudanças, é que surgiu realmente essa ideia, né, que partiu muito do Amir, e eu falei, vamos embora, vamos fazer também, trouxe ali algumas ideias para a gente fazer o workshop do dia 21, né. Então, tudo isso a gente vai mergulhar profundamente nesse dia, que vai ser um dia que a ideia é convidar cada um de nós para esse grande reset, né? Esse reset em todos os sentidos. Então, começando, o que eu ainda carrego de padrão familiar, como eu falei no começo? O que eu ainda carrego de crenças? Né? A que eu estou apegado, né? O que eu estou apegada? E aí vendo, né, amigo, você explicando agora a coisa do Saturno, né? Áries que traz a gente para o movimento, né? E Saturno que traz pra gente um convite à maturação. Então, assim, a maturidade de um ser humano tem tudo a ver com ação, com arregaçar as mangas, com tomar a frente, tem tudo a ver com autonomia. Então, a gente está sendo convidado a tomar posse da nossa autonomia, do nosso, das nossas responsabilidades. Eu vejo muito isso, não sei se você concorda comigo, mas enquanto você estava explicando, ia vindo muito esse insight. A gente carrega ainda dores que não são nossas. A gente carrega crenças por conta da nossa epigenética, do ambiente onde a gente cresceu. Então, eu pretendo fazer ali, durante o dia 21, uma série de limpezas mesmo, né? Limpezas de receptores de medo, de culpa, de escassez. Chega, não tem sentido a gente enquanto humanidade, continuar vibrando em escassez. Seja escassez financeira, seja escassez amorosa. Alana, querida, bem-vinda, minha irmã. Seja escassez amorosa, muita gente que eu atendo, mulheres que chegam para mim e falam, não tem homem suficiente, tá difícil encontrar um relacionamento. Então, assim, a gente tá vibrando muito forte numa ilusão que precisa acabar. Né? Não tem sentido a gente estar numa terra tão fértil, as pessoas passando fome e as pessoas ainda assassinando bichos. Né? As pessoas ainda se alimentando desse sangue. Então, é um momento de abundância, a Terra convida a gente para essa abundância. A Terra convida a gente para um novo olhar. É para ontem esse novo olhar. Existe uma urgência. Eu sei que na espiritualidade, o Amir sabe muito bem, a gente conversa muito sobre isso, né? Existe na espiritualidade uma coisa de, mas cada um tem o seu tempo. E aí eu gosto muito daquela música, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora. Uma vez que você tem conhecimento, né, você tem responsabilidade. Quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o dia 21 é um dia que a gente quer muito te convidar para esse marco mesmo, né? Que ele vai falando, é muito interessante, quando ele vai falando na astrologia, o meu cérebro, ele vai todo, né, ele vai codificando aqui, assim, nossa, dá para usar essa ferramenta, dá para a gente limpar aqui DNA, né, dá para a gente fazer um reset nesse DNA, trazer, de repente, a ativação das fitas do DNA, enfim. É isso. Faz sentido, né? Faz sentido todo esse Não, com insight. certeza. Inclusive, Ares fala de velocidade, né? Então a humanidade não vai poder ficar mais nessa de cada um tem seu tempo, porque o planeta tem o tempo dele também, né? Então, a gente está vendo aqui, eu pelo menos não lembro disso, já foram 2 episódios de praticamente um furacão aqui, né? Levando tudo, deixando caos na cidade, né? Por conta de ventania, e a gente sabe que tem a ver com mudança climática. Pessoal, nesse workshop eu vou dar uma visão, eu vou falar sobre tudo que estiver acontecendo, então eu coloquei, estou montando aqui ainda, inclusive eu estou, né, pegando aí esses dias todos para mergulhar nisso. Eu vou falar dos personagens da nossa história. Então, mesmo quem não tem ali tanto conhecimento de astrologia, eu vou falar quem é Mercúrio, quem é Vênus, quem é toda a galera, né? Vou falar quem são, então a gente vai ter esse período. E aí eu quero trazer para vocês aqui os principais eventos que a gente vai ter em 2026. Mas antes, como a Sullivan falou ela falou até de mudança de coisas ancestrais, né, de questões de família, o que acontece? Como eu falei, na natureza, na vida aqui, né, no astral, não é simplesmente um botão de ligar e desligar, ou seja, agora estamos em 2026, acabou 2025. Principalmente os astros, eles estão fazendo uma transição, né? Então, antes de todas essas mudanças que a gente vai ter em 2026, que vai ser essa inauguração, inclusive, tende a ser um ano muito yang, né? Aliás, pela astrologia chinesa, se não me engano, é o cavalo de fogo o ano, né? E a gente vai ter também muito yang, por quê? Porque praticamente todos os planetas, os lentos, vão estar em signos yang, de ação, né? Vai ter o signo de Aquário, de Gêmeos, né? Vai ter o signo de Leão,
vai ter o signo de Áries, então vai estar tudo nessa energia Yang, de ir para fora, de fazer acontecer. Mas antes dessas mudanças, a gente vai ter um período breve, né? Porque eles vão mudar logo, mas Netuno, no início de 2026, ainda estará em Peixes. Então a gente vai falar muito da questão de saúde mental. Né? E aí, acho que no workshop você pode trazer algumas coisas também para a gente poder mergulhar nesse tema da saúde mental, porque o brasileiro, se eu não me engano, é o povo mais ansioso, né? Tá cada vez pessoal se metendo em vício de bet, né? Enfim, essas coisas. A mente das pessoas está horrível, né? Por todos os lados. Então a pessoa ou ela está se prejudicando ou ela está prejudicando o outro. Né? Então, Exato, assim, a gente exato. vai falar dessa temática do Netuno em Peixes, para a gente finalizar. Imagina que ninguém mais aqui vai viver outro Netuno em Peixes. Porque a não ser que você viva mais 165 anos, acabou Netuno em Peixes. Né? Então é um momento realmente para a gente falar o que a gente aprende com esse arquétipo, o que a gente aprende com Netuno na casa dele. Né? A gente vai ter também o período do Saturno em Peixes, Saturno finalizando, né, essa energia pisciana. Então também, né, o grande senhor do karma ali cobrando nessa energia pisciana, e ele traz mais fortemente ainda, né, a questão da responsabilidade com a nossa mente, com a nossa saúde mental. E aí eu quero trazer muito também, porque eu trabalho muito com a saúde, como todo mundo já deve ouvir, né? E sair só da saúde física, porque peixes fala do holístico, peixes vem lá da casa 12. Ou seja, as suas emoções influenciam totalmente o seu corpo. Né? Então, tô com uma coceira aqui, tem questão emocional. Tô com uma dor não sei o que, tem questão emocional. Isso. Então, nós dois aqui fomos formados na linguagem do corpo, né, da Cristina Carlo. Eu estudo outras linhas também, do Rudyard Dalk, do Val Capelli. Então, a gente sabe que as questões emocionais, as questões mentais se materializam, somatizam no corpo. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Né? Sim, Se quiser ir falando algumas coisas também, pode ir complementando. sim, Vou. sim. Todo esse olhar holístico do Holus, a gente vai trazer, e assim, gente, vai ser esse workshop para finalizar o ano, mas também a gente pretende, como a Mir falou no começo, fazer um trabalho um pouco mais prolongado no próximo ano. A gente quer unir as nossas forças em vários sentidos, né? Aí eu até vou entrar um pouco na seara, Amir, rápido, se você quiser depois até falar da nossa sinastria, que é muito interessante, né? Para as pessoas entenderem. Quando a gente se conheceu, quando a gente se reencontrou, a Amir e eu principalmente, quando eu olhava para ele, eu falava assim, poxa, com ele que eu vou viver a minha missão. Eu sempre tive um chamado muito forte para dar as mãos para as pessoas e falar, vamos junto. Eu sempre tive isso muito forte, assim, de ajudar mesmo. Porque quando a gente se cura, a gente também ajuda na cura do outro, é o curador ferido, né, do Kiron. Kiron que traz esse arquétipo do curador ferido, né? Então, conforme eu fui me trabalhando e conforme eu estou me curando, que eu estou no processo de cura, inclusive esse reset, amor, quando você falou reset, eu falei, caraca, é justamente o que eu vou começar o ano fazendo, né? Porque eu vou participar de um retiro de 21 dias, onde eu vou resetar meu corpo. São 21 dias de jejum, de todos os sentidos. Eu vou estar em jejum de celular, de comida, né? Vou poder tomar água, suco, mas de frutas, né? Mas eu não vou poder comer. Eu vou estar de jejum de silêncio, e para quem me conhece sabe que eu adoro falar, sou super comunicativa. Então eu vou começar realmente esse ano com esse reset, que foi um grande chamado. É um chamado que eu já sinto há 10 anos, e que em abril desse ano, a minha equipe espiritual falou: você precisa já se programar para o ano que vem, você começar com esse retiro. E aí eu comecei a me programar já em abril desse ano para esse, e o Amir sabe bem que eu já venho falando para ele já há algum tempo, eu vou para esse retiro, vai ter esse retiro, né? Esse ano inteiro eu vim falando isso e agora isso vai acontecer. Então, a nossa prática para o ano que vem é justamente essa, né? Unir essas forças. A nossa sinastria é regida por Saturno, né? Não é isso, Capricórnio? É muito Capricórnio, né? É muito E Capricórnio, que você é tem essa muito Capricórnio, tem responsabilidade. muito Capricórnio, e os Capricórnios se juntaram ali. Então tem bastante coisa de missão. E tem muita coisa ligada com o veganismo também, porque é algo que tem que ser espalhado. E aí, falando nisso, Urano vai ficar em touro até dia 26 de abril. Então a gente ainda vai ter, no início do ano, Urano em touro. E Urano em touro pede uma revolução nessa questão da natureza, pessoal. É incrível isso, eu fico muito doido, né, porque a gente recebeu, né, irmãos nativos aqui, né, nessa semana.
aqui em casa, e mesmo eles que estão ali sofrendo com a Amazônia sendo destruída, ou seja, a casa deles sendo destruída, não conseguem largar a questão da carne. Né? Então, assim, como é possível a pessoa não ter essa visão e falar, meu, é, eu não posso deixar de comer esse negócio aqui, mas o que eu estou comendo aqui está tirando a minha terra ali. Né? Tem uma galera ali que está ali devastando a árvore para poder, né, ter o pasto, ter a soja, não sei o quê, e fazer essa carne chegar aqui. Então isso tem que ser visto. Né? Urano está ali no finalzinho de Touro. E Só tem que tudo a Urano. ver, rapidinho, desculpa te cortar, mas é só que tem tudo a ver com esse ólos que você estava falando da linguagem do corpo, né? Então, eu tô com Sim, uma dor aqui, mas essa dor vem de onde? Qual é a origem? Olhar para o todo, vibracionalmente, energeticamente, emocionalmente. Por que que isso daqui está em mim? O que que está vivo em mim? A mesma coisa é o planeta. O que está acontecendo com o planeta? Quais as minhas ações estão influenciando diretamente no planeta? Não adianta a gente fazer de conta que não tá vendo. Não adianta a gente fazer de, mas é só um pedacinho, mas é só um não sei o quê, e colocar desculpas, né? Chega, não tem mais, não tem mais desculpa. Eu acho que. E Urano vem para revolucionar. Urano Gente, eu tenho. Ó, a mim sabe, eu tenho medo de Urano. então, é assim, é abrir a mente. É abrir a mente, é pensar. Na espiritualidade se diz, inclusive eu ouvi a Cristina Caro falando nos podcasts que ela participou, porque agora ela está indo para todo podcast para divulgar o curso dela, né? Que ela falou uma coisa que é fato, né? Isso aí é uma coisa que cada animal que sofre no planeta, o planeta inteiro está sofrendo. A Né? E as psicosfera do pessoas estão. planeta. Exatamente. Total. Total. Então, como que o ser humano vai estar bem, como que o ser humano vai estar feliz, vai estar sendo que tem tanto sofrimento que está reverberando em todo o campo, né, aqui do planeta. Então, eu sei que é um tema que as pessoas não gostam, as pessoas fogem, né? Ah, não quero saber disso, não, deixa eu tampar o olho aqui, não quero saber, mas vai ter que ser colocado. Né? Vai É. ter que ser colocado isso. Urano vai ficar em touro até abril, depois ele entra em gêmeos, começa a mexer com a nossa mente, só que quem que vai entrar em touro e que vai ficar mais tempo que Urano? Quiron. Então a ferida, a dor, começa a entrar em touro em 2026. Volta ainda para Ares, né? Depois ele foi retrograda, volta para Ares, mas depois segue em touro, ou seja, a ferida da Mãe Terra. Ninguém está falando isso ainda, mas depois os astrólogos vão começar a falar. Touro representa a Mãe Terra. Quiron vai entrar ali. Né? Então a ferida da Mãe Terra vai ficar muito forte. E assim, eu só vendo aqui no grupo do bairro, né? Porque a gente teve uma sorte, acho que uma bênção, uma bênção vegana mesmo, né? Do tipo, o bairro todo quase ficou sem luz 2 dias e sem água, e a gente aqui ficamos com luz e com água todos esses dias. Teve a ventania, fez um monte de coisa aqui, enfim, derrubou um monte de coisa, mas a gente não chegou a passar por isso. Mas olhando no grupo do bairro aqui, o caos, todo mundo, meu Deus, as coisas estão estragando, a geladeira, as carnes Não, apodrecendo, e não sei o quê. vários clientes meus, várias pessoas que eu atendo também. Súliva, eu estou 2 dias sem luz, eu carreguei o meu celular no trabalho. Eu ia atender uma moça hoje do Rio, falou assim: não tem condições, a gente está sem energia, eu estou economizando a bateria. Então, assim, realmente foi uma. E geralmente acaba a luz aqui, né? É comum acabar a luz aqui. E realmente esses dias não acabou. Eu falei, gente, Não acabou. obrigada, Pleiadianos, obrigada. Mas o que eu digo é, um soprinho que a Mãe Terra dá, um soprinho, que foi uma ventania, não foi um furacão, foi uma ventania de 90 quilômetros por hora, enfim. Mas um soprinho desse causou esse estrago. Então, assim, como dizia Raul Seixas, né? Se a Mãe Terra quiser se livrar do ser humano, ela se livra que nem as pulgas, o cachorro sacudindo para as pulgas sair. Então, assim, já se fala há muito tempo também dessa questão ali de maremotos, né, tsunamis vindo, vulcões despertando, e a gente está tendo várias coisas climáticas vindo à tona cada vez mais, e isso não vai parar. Não Né? vai. Inclusive tem cientistas que dizem que assim, não tem nem volta mais, a gente já se ferrou, já ferrou com o planeta, mas claro que pensar assim, então é beleza, então todo mundo vai, então tá bom, já fez muito estrago, então o que que a gente pode fazer rápido, que é o Ares, não tem mais tempo, para poder pelo menos diminuir ao máximo, né, esse estrago que vai ser feito. Minimizar os E aí impactos, né? Aí Urano entra em Gêmeos e vai, ó, a mente da galera, quem não tiver com a mente boa, quem não tiver ali com aterramento, a mente vai ficar assim, o sistema nervoso das pessoas vai ficar fritando. Né? Então Urano vai entrar em Gêmeos, vai ser muito positivo porque ele vai fazer um bom aspecto com Plutão, então traz uma coisa muito forte de empoderamento. Mas para quem não tiver bem ali, com corpo bom para isso, né? A gente fala muito também na Raul Seixas, toca Raul, é isso aí.
A gente fala muito na espiritualidade que a gente tem que preparar o nosso corpo para a carga, né, espiritual que tem, né, que está por vir. E esse Urano em Gêmeos, fazendo trígono com Plutão em Aquário, já traz muito isso. Né? Então a gente vai ter muita coisa acontecendo ali. Depois a gente vai ter o próprio Quiron, que está em Áries ainda, trabalhando muito uma ferida do masculino, né? Esse masculino louco que acabou com o planeta, né? Acaba com o feminino, faz todas essas coisas horríveis. Esse Quiron em Ares está convidando a gente a olhar para isso. Né? Então, assim, essa ferida do masculino, e isso vale para todo mundo, né? Porque são famílias, né, que vão sendo criadas assim, né? São famílias que vai trazendo uma mentalidade. Então, Quiron em Ares até junho, e fala muito da responsabilidade do eu. Né? Porque muitas pessoas falam: o que adianta só eu parar de comer carne? Tudo bem, mas se você parar, já é uma coisa. É a sua responsabilidade. E se o outro pensar, eu também vou parar, aí começa a ter o coletivo. Mas o Kiron Yares vai falar também: olha para o seu eu, o que você pode fazer? Depois ele entra em touro. Quando ele entrar em touro, uma coisa que pode vir à tona também é questões financeiras, né? Feridas financeiras. Então, as finanças do planeta podem balançar bastante, já se fala muito disso, né? Quem acompanha aí, o próprio Elon Musk falando, né, que teria que ter uma renda para todo mundo ali, porque a IA vai tomar conta. E assim, se vocês estão vendo a IA avançando, né, porque foi o quê? Acho que o primeiro, o ChatGPT está aqui há uns 3 anos, né? Que foi Por indo. aí. E assim, se você for ver a cada semana, que eu acompanho isso todo dia, né, eu uso todas elas, estou usando, a cada uma que aparece eu vou usando, o negócio vai só. Quando chegar no que vem, isso vai pegar uma velocidade muito grande. Né? E para o bem e para o mal. Né? Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Isso vai trazer à tona. E Quirón em touro pode fazer com que a ferida financeira venha à tona. Então é importante você também saber como é que você vai ganhar dinheiro em 2026. Né? Como é que vai estar as finanças em 2026. Né? Porque Quirón vai entrar em touro, mas antes a gente tem um período ali até metade do ano com Quirón em Ares. A gente vai ter aí, eu quero que você fale bastante dessa parte, porque, como você falou, né, da cura da ferida do passado, as questões ancestrais, as questões de família, DNA e aquela coisa toda. Por quê? O Júpiter está em Câncer, né, que o Júpiter é um ciclo de 12 anos, ele demora 12 anos para dar uma volta completa, então ele fica praticamente um ano em cada signo, e ele está agora no signo de Câncer, signo que ele se exalta, ele fica forte, fica feliz. Então estamos com um bom Júpiter. A gente vai virar o ano com ele retrógrado, ele está retrogradando ainda. Né? E vai ficar em Câncer até 30 de junho, quando ele muda para Leão e aí muda completamente a energia. Então a gente vai ter, pelo menos a metade de 2026, um convite a essa cura da ancestralidade. É como se Júpiter, que é Zeus, que é o Todo-Poderoso, estivesse ajudando a gente a curar as emoções, a curar o passado, né? A olhar as coisas que a gente traz da ancestralidade, do clã, e que a gente sabe tanto pela espiritualidade quanto pela psicologia o quanto isso nos afeta. Aí, se você quiser falar um pouquinho esse ponto, né? Porque o câncer ali é como se ele fosse a nossa raiz. Né? Isso. Depois vai para Leão. Leão vai convidar um grande brilho. Né? Então é como se a gente pudesse explodir a luz, né? Porque Júpiter vai estar no signo regido pelo Sol, que é Leão. Mas antes a gente tem que ter a nossa raiz. Tem que curar essas raízes para poder brilhar. Exato. Eu uso muito um termo, né? Na verdade, não só eu, mas todo mundo que trabalha e estuda, né, essa questão sistêmica familiar, que é o termostato, né? Então a gente tem um termostato, a gente tem um termômetro interno que está muito pautado em toda a herança genética. Então a gente sabe que 30% do que nós somos vem da epigenética, ou seja, do ambiente que a gente cresceu, o ambiente onde a gente vive vai mudando, né, vai virando chavinhas, né? A gente está hoje morando num lugar, por exemplo, que tanto eu quanto a Mira, várias chavinhas vão virando, inclusive relacionadas a merecimento. Né? E a gente carrega os merecimentos dos nossos ancestrais, a gente carrega o termostato financeiro dos nossos ancestrais, as crenças emocionais, né? E a gente carrega também uma necessidade inconsciente de honrar as dores, todas as questões. Então, não é nenhuma novidade para mim quando eu estou atendendo uma pessoa e ela fala assim, puxa, minha bisavó
viveu assim, minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso, e eu tô passando por isso. Eu falo, lógico, você tá honrando isso, né? Então, provavelmente 2026 também vem com esse convite pra gente de trazer esse corte. É uma honra à vida, então eu gosto muito das mentorias, né? De nas sessões terapêuticas, falar assim, pai, mãe, eu honro vocês, eu honro a vida que vocês me deram. No entanto, tudo aquilo que é de dor, de tristeza e medo, eu deixo com vocês. Eu agora sigo uma nova jornada, um novo caminho. Por favor, olhem com bons olhos a minha alegria, a minha felicidade, o meu êxito, o meu sucesso. Porque a gente está buscando o tempo todo honrar tudo isso. Reparem vocês que estão me assistindo agora, eu vi um pessoal que eu atendo, que chegou aqui, o Felipe, né, a Paty que vai estar com a gente, inclusive, no workshop maravilhosa. Eu vejo muitas das pessoas que chegam para mim que falam, não sou, porque aí eu penso no meu pai, que viveu assim, na minha mãe, que viveu assim. Nossa, eu penso muito na minha. Sabe, pessoas, por exemplo, têm dificuldade de dar um próximo passo por conta da família, né, da família de origem. Então, Pati. Então, assim, isso é uma questão que a gente precisa olhar. É algo que a gente precisa aprofundar. Não tem como você carregar ninguém nas costas. Sistemicamente, inclusive, a mãe e o pai são maiores que a gente. Né? Então, assim, eu honro vocês, gratidão, mas eu posso seguir adiante, eu não posso carregar a minha ancestralidade nas costas, né? Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça e que no campo dela tinha uma indígena. Gente, essa história eu vou buscar ser bem rápida, mas foi impressionante. Foi uma das sessões de teta, quando eu comecei a atender com teta healing, mais enigmáticas e profundas. E ela tinha, essa menina que eu atendi, ela tinha um problema com escoliose. E ao lado dela tinha um indígena. Eu falei assim, você tem alguma ancestral indígena? Ela falou assim, eu não sei. Sabe que eu não sei nada da minha ancestralidade? Eu falei, seria legal você perguntar para sua mãe e tal, não sei o quê. E aí, enquanto a gente tá falando, acabou a força. Isso já há muitos anos, eu e a Mira, a gente nem sonhava de morar junto. E aí eu falei, olha, caiu a força aqui e tal, vamos marcar para amanhã lá. Eu aproveito e converso com a minha mãe, né, sobre isso. Sobre essa minha ancestralidade. E de fato ela foi falar com a mãe ficou em choque, falou assim, sim, nós temos. A sua bisavó, no caso, a minha avó, ela era indígena, ela foi laçada, então tem todo um histórico ali de ter sido laçada, ela foi submissa, ela teve que se submeter àquele marido, aquele sistema familiar todo, né, com o qual ela foi inserida à força, carregava muitas mágoas dentro do feminino. Assim, são várias questões que ela carregava ali por conta dessa dor lá do passado. E, pasmem, essa bisavó dela tinha escoliose, a avó dela teve escoliose, a mãe dela e ela, né? Olha que doideira. Ela tinha um problema com escoliose. E a bisavó dela estava ali, tentando mostrar. Começou comigo. Né? Começou comigo. Ela ainda ia um problema com relacionamento muito forte, um problema com o feminino muito forte. Ela estava tratando uma endometriose. Então, assim, naquele momento, ela falou, Sullivan, como foi isso? Eu falei assim, eu vi nitidamente uma pessoa do seu lado, uma indígena do seu lado. E ela parecia realmente ser alguém da sua família, né? Eu não tinha certeza, eu tive que perguntar para ela. E a mãe dela depois passou comigo, enfim, eu trabalhei com elas duas por um tempo, né? Porque realmente foi uma história bem impressionante. Mas assim, foi incrível, gente, como aquele corte, né? Primeiro aquela consciência, então é importante a gente ter essa consciência, depois o corte. Quando aconteceu esse corte energético, no nível genético, no sentido de honrar, a gente vai honrar. Não tô falando para ninguém não honrar, sabe? Dane-se. Não! A gente abraça, a gente acolhe, mas assim, é seu. Eu não sou isso, eu sou um indivíduo, um ser, né? E eu tomo posse agora da minha independência, enquanto alma, enquanto espírito, para viver a minha missão. Eu não preciso ficar carregando aquilo nas costas, nem no meu DNA. Então a gente fez um exercício ali de desenlace e foi assim mágico, né? Ela começou a colher muitos frutos nesse sentido. Entrou numa relação afetiva, não teve mais problema na parte do útero, na parte do feminino, enfim, muitas coisas caminharam, né? Depois de um tempo parei de atendê-las, tanto ela quanto a mãe, mas vira e mexe ali, como eu as acompanho, eu tenho umas boas notícias, eu falo, uau, olha como realmente é algo tão mágico, né? Algo tão necessário. E quantas pessoas ainda não vivem nesses ciclos, né? Então eu realmente vejo 2026 como como um grande portal que vai se abrir, dentro de vários outros portais, né? Então, eu vejo realmente uma oportunidade incrível que a gente vai viver em 2026, com desafios, né? Toda vez que o Amir fala de Urano, eu me arrepio toda, porque o Urano, quando ele passa pela minha vida, eu fico assim, meu Deus do céu, ele revoluciona. Claro, vem trabalhar crenças, né? Ele vem revolucionar.
Vambora, vamos, movimento, Sullivan. É ou não é, amigo? E eu, gente, o meu mapa é regido por Saturno. Eu tenho mais afinidade com Saturno do que com Urano Urano. vai pegar no seu Quirón. Oh, meu Deus. Olá, gente, tá vendo? A pessoa não tem paz. Paty, não me larga. Segura na minha mão. É. Em 2026 a gente vai ter a mudança também, né, da cabeça do dragão, que está agora em peixes. Então, no do norte apontando para peixes, espiritualidade, amor incondicional, é um convite. Vai ficar até 26 de julho, quando muda para aquário. Né? Então a gente está tendo também o nodo norte da Lua convidando muita gente a trabalhar o coletivo. Tanto em peixes, o amor incondicional, o amor por todos os seres, o verdadeiro Mitakuye Oyasin, né, que é dos nativos-americanos, que por Mitakuye Oyasin é por todas as nossas relações, que inclusive a relação é com o povo de pedra, a relação é com o povo planta, a relação é com o povo animal e todos os seres humanos e assim por diante, e vai para Aquário, né, então ela vai para o signo de Aquário, que significa que os eclipses do ano de 2026, que eu vou falar as datas dele, né, lá no workshop, eles já vão pegar Aquário, Leão, Peixes e Virgem. Virgem e Peixes vão receber os eclipses lunares, né? E Aquário e Leão, olha o Aquário aqui, vai receber eclipse solar. Então a gente vai ter aí eclipses nesses signos, e aí, claro, as pessoas que têm esses signos em evidência no mapa, olha ali como esse eclipse vai ativar, porque vai cair, né, fortemente ali nesse ponto. E eu já sei que minha vida tende a mudar bastante, porque vai cair em cima do meu Sol. Né? Simplesmente o eclipse, 2 ou 3 dias do meu aniversário. Então, vou ter um aniversário e o eclipse vai acontecer 2 ou 3 dias depois. A Mandia chegando, boa noite. Mas vai dar tudo Então, certo, né? Esse eclipse aí no do seu aniversário, gente. eu estou fazendo para dar, né? Tô fazendo a minha parte. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha Ó, parte eu meu quero coração. fazer, né? Mas ele vai cair em cima do meu Sol. Né? Então Olha acontecerá aqui. aí o eclipse em cima do Sol. E aí a gente vai ter, né, em 2026, quais são os principais movimentos? Primeiro, né, como eu já falei, Netuno entra em Áries, isso marca uma nova era, porque a gente está falando, porque o que acontece também, pessoal, uma coisa que tem que lembrar na humanidade hoje, é, porque antigamente as coisas eram muito mais devagar. Né? Então, o ser humano ficou quantos anos, né? Sei lá, milhares de anos andando a cavalo, né? Coitado dos cavalos. Já, não sei como não pararam ainda com essa coisa. Mas, de repente, o ser humano começou a andar de carro, de repente já está no jato, já está no foguete, já está indo para, né, outros planetas em um curto período de tempo. Então, assim, a gente tem que entender que esses 164 anos de Urano agora são diferentes dos 164 anos passados, né? Porque antigamente era tudo muito mais lento. Então agora a gente vai ter uma aceleração muito forte. Netuno em Ares convidando a um renascimento da espiritualidade, né? A você trabalhar a espiritualidade independente. Então talvez não depender tanto, né, de pastores e líderes espirituais, é você assumir o seu poder espiritual. Convite de Netuno em Ares. Novamente, ele entra junto com Saturno, né? Então Saturno vai cobrar responsabilidade, e essa conjunção que vai acontecer, pessoal, dá para acontecer coisa ruim? Dá. É claro que dá. A gente pode dizer ali, sei lá, do Saturno e o Netuno, os dois juntos derretendo geleiras, e a geleira fazer, né, o mar subir, e aí as coisas vão, né? Aí o mar invade, né? Ah, quem está ali, é bichinha, em seguida teletransporte, ou seja, não duvido de que a gente ainda vivo aqui possa presenciar isso, né? Poder ver o teletransporte. Eu quero, né, que em breve eles possam fazer, eu poder mandar o cheirinho do óleo essencial pela live, para vocês poderem experimentar o cheiro, né, de cada óleo, que eu vou sentir mais um pouquinho aqui. Então o que acontece? Essa conjunção de Saturno e Netuno tem um lado desafiador? Tem, obviamente. A gente está falando do grande maléfico Saturno, se encontrando com Netuno, que também não é tão flor que se cheire, né, se a gente pensar as energias arquetípicas, mas eu gosto de olhar pelo lado positivo e pelo lado individual. Ou seja, coletivamente a humanidade pode colher o que tem plantado. Né? Então, novamente, essas coisas que a gente está vendo por aí, né, ventania, tempestades e assim por diante, pode acontecer, mas na nossa vida pessoal, eu falo muito que esse Saturno e Netuno convida muito a materialização, Saturno, dos sonhos, que é Netuno. Então, e no signo de Ares, que é o eu que toma a iniciativa, que tem coragem, que tem força para ir em busca disso. Então, o
Que sonho que você quer materializar em 2026? Você tem essa clareza? É como se fevereiro, né, que vai ser essa conjunção dos dois, fosse um grande convite para você iniciar isso. Então, que sonho que você quer materializar? Né? Talvez seja aí é, melhorar de vez a sua saúde. Como eu acompanho muito isso, eu vejo muitas e muitas pessoas falando justamente assim: eu hoje, aos 45 anos, estou melhor do que quando tinha 30. E isso é possível, porque tem a idade cronológica e a idade biológica. Então, dependendo do que você fizer, você desacelera o seu envelhecimento e até, né? Olha lá, a Panda tem que participar do workshop, com certeza vai participar, né? Porque ela está o dia todo com a gente, em algum momento ela vai ter que aparecer. Então, a gente pode até desacelerar, né, o envelhecimento e até regredir. Ou seja, você pode literalmente rejuvenescer. Você pode querer materializar o sonho de liberdade financeira, né? O sonho de poder trabalhar em qualquer lugar, o sonho de materializar um relacionamento, enfim, é uma conjunção muito forte. Né? Urano entra em Gêmeos ali, né, quando for abril, e isso vai fazer, novamente, né, Urano em Gêmeos tende a movimentar muitos ares. Né? Pode ver, sempre que tem aspecto desafiador com Urano, é avião caindo para lá, para cá, e aí fica aquela coisa, muitos acidentes. Então, Urano entra em Gêmeos, nossa mente vai ferver, vai acelerar, as coisas vão ficar muito mais rápidas. Novamente, a gente vai ter que aprender mais rápido, né? Não dá tempo de. A coisa está ali, acontecendo. Então, você tem que ir lá e Urano em Gêmeos convida a aprender. E, novamente, né, quando Urano entrar em Gêmeos, ele vai fazer trígono com Plutão em Aquário. Então, traz uma força muito grande. A tecnologia vai estar com tudo. Então, assim, infelizmente, para as pessoas que não gostam, falar, não quero saber de inteligência artificial, não tem como, não tem como. Você vai ter que lidar com isso. No mínimo, agora ficou uma coisa, não tem jeito. Você tem que olhar para uma foto e falar, será que é IA? Né? É, Você olha para uma foto, você olha para um vídeo, você olha alguém tentando dar golpe, né? Então, você vai ouvir uma voz de um familiar, você vai ter que pensar, será que é IA? Né? Você vai ver uma imagem de um familiar te ligando ali no WhatsApp, você vai ter que se perguntar, será que é IA? Só que isso traz um grande convite também, porque se a coisa está tão assim, o que a gente vai ter que treinar? Intuição. Né? Como é que está a sua intuição? Como é que você vai, de repente, estar recebendo um golpe ali, né? E você vai ter uma coisinha ali, um sexto sentido que vai falar, opa, peraí, né? Eu acho que não é bem isso. Porque cada vez mais a inteligência artificial vai ficar poderosa. Então, assim, não duvide de. Porque hoje você fala, né? Pô, beleza, a pessoa roubou o WhatsApp de alguém, né, da minha família, aí mandou uma mensagem, e aí. Hoje, assim, acho que não tanta gente cai, né? Porque você vai lá, liga para a pessoa, mas a coisa vai se sofisticando no sentido de você liga para a pessoa e ela atende a uma imagem, um vídeo, né, daquela pessoa que você conhece, e você vai ter que saber, será que é IA ou não? Então isso vai ficar muito mais poderoso. Quiron entra em touro. Né? Então, novamente, essa mudança é importante porque Quiron é mais lento ainda que Saturno. Então, Quiron tem ali um ciclo dele de cerca de 51 anos. Então, ele leva 51 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Então, o Quiron vai entrar em touro. Quem tiver Quiron em touro já começa a receber aquele impacto, né, do Quiron chegando no próprio signo. Eu tenho o Quiron em touro, mas bem lá para o final. Então, assim, eu vou receber o impacto, mas como se fosse um alô, estou chegando, mas ainda tem um tempo. Mas as pessoas que têm Quiron no início de touro, se você tem perto dos 50 anos, você vai ter a sua iniciação xamânica começando ali. E olha que maravilha você poder saber disso, né? Porque às vezes a vida da pessoa está sendo sacudida no mito do xamanismo, né? O xamã ele é desmembrado, né? Ele é todo esquartejado, ele é jogado ali num caldeirão, fervido, e aí depois ele renasce, é remontado tudo. Esse é um processo de iniciação. Claro que isso é uma metáfora, né? Para mostrar a vida da pessoa, de repente, dando uma reviravolta para ela poder renascer. Quantas e quantas pessoas não passam por isso perto dos 50 anos ali? 50, 51, vai ter esse retorno de Quiron. E depois o Júpiter entra em Leão. Quando o Júpiter entrar em Leão, pessoal, vai ser bem interessante. Embora ele goste muito de Câncer, ele fique exaltado em Câncer, o signo de Câncer é mais é mais interiorizado. Quando o Júpiter entrar em Leão, é o fogo fixo. Né? Então é como se fosse realmente aquela explosão da gente poder trabalhar nossa criatividade, nosso brilho pessoal, poder aparecer. Né? Então a boa sorte vai estar ao lado daqueles que têm uma boa autoestima, que confiam em si mesmos. Né? E, obviamente, se você conhece o seu mapa, já corre lá ver
aonde que tem leão no seu mapa, porque Júpiter vai aparecer por ali. Né? Zeus vai chegar ali para poder trazer as bênçãos, as oportunidades e a expansão. E aí, novamente, né, teremos os eclipses. Passando aqui rapidamente, as retrogradações de Mercúrio, teremos 3. E lá no workshop eu vou te passar as datas. Então eu falei sobre isso, inclusive na gravação do podcast de amanhã. Algumas pessoas, quando chega o momento do Mercúrio retrógrado, né, fica todo mundo ali, meu Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não sei o quê. Pessoal, olha como seria interessante você participando do workshop, já tendo todas as retrogradações de Mercúrio do ano. Né? Ou seja, você vai olhar e falar, nessa data aqui, eu vou procurar não fazer nada importante, eu não vou marcar a abertura de uma empresa nessa data. Né? Eu não vou marcar um casamento nessa data. Eu não vou marcar, sei lá, uma coisa que é muito importante nessa data. Porque se você está sabendo por antecedência, e esse é o papel da astrologia, você pode escolher. Agora, obviamente, às vezes a pessoa ela está ali, né? Ela não está sabendo do Mercúrio retrógrado, e de repente ela viu na internet, nossa, semana que vem Mercúrio está retrógrado, eu posso assinar aquele contrato? Eu só vou falar, poder pode, né? Se é recomendado, não seria recomendado. Mas, né, se você não se programou, às vezes ela não tem outra escolha. Né, e ela vai ter que lidar com criar alguma coisa, nascer alguma coisa com o Mercúrio retrógrado ali. Então a gente vai ter as datas do Mercúrio retrógrado, mas já saibam também que as 3 retrogradações acontecerão em signos de água. Né? Primeiro em Câncer, não, quer dizer, primeiro em Peixes, depois em Câncer e depois em Escorpião novamente. Então teremos aí, novamente, no ano que vem, Mercúrio retrógrado em Escorpião. E, como eu falei, teremos uma coisa importante que não é de todo ano, não é todo ano que acontece, que é a Vênus retrogradando. Né? Então, Mercúrio retrógrado é chatinho, mas a Vênus também, né, na questão de relacionamento, pode dar aquela mexida. É aquele período que às vezes você vê ali na mídia, né? Fulano se separou, não sei o quê, e aquele monte de separação que pode ocorrer por conta da Vênus retrógrada. E principalmente, né, é uma Vênus retrógrada em Escorpião. Não é qualquer Vênus. Né? Ela começa a retrogradação de Escorpião e volta para Libra. Então, é legal você já saber. Né? Também, imagina a pessoa, né, que não está sabendo disso e vai marcar o casamento do momento de Vênus retrógrada. Né? Aí ela vai lá marcar o casamento dela e Vênus está retrogradando. E ela marcou aquele ponto importante, né, a união, justamente no período de Vênus, que é um simbolizador, um significador de casamento retrógrado. Então, vai ter essa data. Falaremos também de outras retrogradações que não são tão, né, impactantes na vida pessoal, mas vai ter Plutão retrógrado. Né? O Marte não vai ficar retrógrado, então isso, pelo menos a gente se livra, né, do guerreiro ali retrogradando. A gente teve nos últimos tempos, né, ele retrogradando em Câncer, que foi horrível para mim. Meu Deus, nasceu uma urticária que continua comigo, né? Ela fica ali controlada agora, mas veio com tudo, bem no momento da retrogradação de Marte. E aí a gente vai ter, né, essa energia aí acontecendo. E claro que nesse workshop a gente vai detalhando tudo, né? A gente vai falando tudo, falando bastante coisa sobre cada uma dessas coisas que eu estou falando, que obviamente na live de, né, 1 hora aqui não dá tempo para falar tudo. Não, e o legal é que esses portais vão ser mostrados, que eu chamo de portais, né? Que vão se abrindo, vão sendo mostrados, e a gente vai trabalhando energeticamente também. Na paralela, a gente vai entendendo, né? Trazendo esse diagnóstico, vamos colocar assim, né? Para onde que isso se insere aí na sua vida de maneira prática e como que a gente vai poder limpar. Então, assim, vai ser um dia cheio de limpezas, de meditações, né? Então vai ser bem especial, bem especial. E dia 21 é um dia bacana para isso, né, Mi? Sim, com certeza. E uma coisa que está bem legal é que, novamente, quem for participar depois vai ter a gravação, mas você pode anotar coisas também, né? Então, eu vou trazer uma visão mensal, né, de tudo que vai acontecer nos principais movimentos de cada mês. Então, o que é interessante? Você vai poder olhar no mês e falar, nossa, o que eu posso trabalhar nesse mês aqui? O que está acontecendo? Qual é o destaque desse mês? E aí você já vai ter essa visão. Então, vai ter janeiro, fevereiro, né? O que vai estar acontecendo ali, os eclipses, né? O momento do eclipse. Está meio ruim essa internet? O que está acontecendo aí? Deu uma travada aí, hein? Tá, tá. Eu vou mudar aqui de coisa. Agora voltou. Então, assim, a gente vai vendo mês a mês. E uma coisa que já está dando 1 hora de live, né? Já está, querendo ou não, passou o tempo. Já. Uma coisa que eu quero dizer também é que
ele também ele está em processo de criação. Né? Esse workshop eu estou mergulhando nele, eu estou pegando aí muita coisa, né? Então eu quero compartilhar muita coisa. E que me veio de ideia agora, né? Deu um estalo aqui no meu ouvido que eu quero colocar nas caixinhas de pergunta, eu quero que vocês ajudem a criar esse workshop também. Né? Então eu vou colocar caixinhas de pergunta perguntando o que você quer ver no workshop de 2026. Então, de repente, vocês vão dando ideias e eu vou incluindo aqui. Né? Porque, aí, claro, né, a gente vai falar também do arcano do tarô, a gente vai falar também da numerologia, né, desse simbolismo do número um, e, como não pode faltar, vai ter dica de cristal e óleo essencial para trabalhar essas energias. Né? Então, assim, vai ser uma mistura, né, de muita coisa do que eu trabalho, mais o trabalho que a Sullivan faz. Então vai ter astrologia, vai ter cristais, vai ter a parte do tarô, vai ter a parte dos óleos essenciais e vai ter toda a parte que a Sullivan vai trazer também com as meditações, as coisas vibracionais e todo o conhecimento também, né, psicológico. Então vai ser algo muito, muito legal. E que, novamente, assim, se você não puder estar ao vivo, vai ter a gravação. E uma coisa que me vem também muito forte, né, é que agora vem essa coisa de presentes de fim de ano, presente de Natal. De repente você pode dar um presente super inovador, né? Para quem você gosta. Então, assim, por que não presentear alguém com esse workshop? Né? Fala para a pessoa, eu quero te dar um workshop, você pode dar de presente. Né? Então, assim, veja formas, né, de levar essa informação para as pessoas. Então, eu falo que presente muito bom, óleo essencial, né, você dá um óleo essencial que ela vai se imagina. Até esse vidrinho secar, ela vai lembrar de você. Esse aqui eu não posso nem mostrar para a Surima porque tem coentro, ela já olhou feio. Mas imagina que até esse vidrinho secar, se você der para ela, ela vai lembrar de você. Às vezes pode demorar anos. Então ela vai pegar, abrir o frasco, né, e lembrar do seu presente. E se você der workshop, imagina que a cada momento que ela passar por alguma coisa ali do workshop, ela vai lembrar de você. Então, são presentes muito interessantes aí para quem estiver, né, pensando em presentear. São coisas inovadoras. Em vez de simplesmente dar uma roupa ou dar alguma coisa que, né, já seria mais padrão, tem essas possibilidades. Eu acho que por enquanto é isso. Né? Você quer falar mais Acho alguma que, coisa? não, eu acho que temos, assim, acho que temos um pouco do apanhado geral do que vai ser esse dia 21. Claro que vai ser 20 vezes mais, né? Porque é um dia inteiro que a gente vai estar junto, vibrando nessa nova frequência desse O planeta, dia e inteiro e cada de vez mais. dia, hein? Hã? O dia inteiro e de dia. O dia inteiro de Porque eu dia, já estou exatamente. aqui, ó, já estou quase, né? Já estou Eu tô lá vendo. Mas você mais para lá do fala, que mesmo para cá. assim você continua com É, bastante coisa. mas de dia é muito Gente, melhor. de dia é muito melhor. Gente, eu queria agradecer a Mir desse portal do dia 12/12. Vamos buscar manifestar aquilo que a gente quer manifestar, vibrar na alegria, sempre, vibrar na manifestação, na abundância, em todos os sentidos e aspectos, porque o universo está aí, ele está só pronto pro nosso sim. O chamado já foi feito. Exatamente. Então façam suas limpezas, né? Estamos aí numa energia de lua minguante ainda, né? Portal 12/12, então deixe para trás, veja o que você tem que deixar para trás, faça seus simbolismos, né? Então, novamente, essa lua minguante começou em Virgem, né? Uma lua minguante em Virgem, então aquela limpeza detalhada. E se você tiver alguma dificuldade de achar o link, eu vou deixar, agora eu até também tive uma ideia, no meu podcast eu vou deixar ele como único link, né? Vou colocar aqui no perfil do Instagram também como único link. Então, Boa. assim, o foco é isso aqui. Então, assim, você tem que achar esse link. Você não vai lá, não achei o link, então tá aqui. Né? Vou deixar o link em todos os lugares, mas qualquer coisa também pede. Né? E a página ela direciona para o WhatsApp da Sullivan, ela é melhor no WhatsApp do que eu. Né? Então, ela Só por isso. responde ali rapidinho, faz tudo acontecer e bora entrar. E quem puder ajudar a compartilhar, ajuda, pessoal. Compartilhe com outras pessoas, porque é isso, né? Sim, Se depender do algoritmo, chega ali em meia dúzia, mas se você mandar para uma pessoa, essa meia dúzia já dobra. Né? Se você também pedir para essa pessoa compartilhar, começa a chegar em mais pessoas. E que mais isso. pessoas possam entrar em 2026 com uma vibração diferente. Né? Porque, queira ou não, cada um influencia no campo da Terra. Se a gente quer uma Terra melhor, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer a nossa parte, e essa parte, inclusive, envolve levar outras pessoas juntos. Né? É isso aí. Normalmente eu fiquei assim, eu fiquei só observando, né? Porque se eu falar de astrologia aqui no grupo do bairro, o pessoal vai, né? Mas eu fiquei só observando, eu falei, um ventinho, né? Um soprinho que a Mãe Terra deu, já deu essa loucura, né? Pareceu um caos mesmo, né? Eu vi uma senhora, coitada, que ela disse que ficou lá, acho que 2 dias sem internet, sem luz, sem nada, andando na estrada, assim, uma senhora que não conseguia nem andar, que ela tinha que ir lá, não sei o quê. Então, assim,
por causa de um ventinho. Né? Imagina tempestades mais fortes, né? Secas muito severas e assim por diante. Então, vamos melhorar a nossa vibração e vamos levar outras pessoas juntos. Arrou. É isso, gente. Muito obrigada. Eu também vou colocar o link no Gratidão. meu Insta. Muito bem lembrado. Eu vou colocar o link aqui no meu Insta. E eu espero vocês dia 21 para a gente vibrar junto nessa frequência. Um beijo. Beijo. Até amanhã no Astral do Dia, que já está gravado. Amanhã chega cedinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.